Graça e paz, prosseguindo a leitura do livro de minha autoria Quebra de Maldição Hereditária, hoje capítulo de número 3, Por que quebrar maldições? Um caso pessoal. Minha avó materna faleceu há 9 anos, isso escrevi em 2009. E a causa foi um câncer na região do estômago. Nosso consolo foi que alguns meses antes tivemos a oportunidade de estar com ela pessoalmente, pois minha irmã, que mora em outro estado, propôs que estivéssemos com ela, já que infelizmente lhe restava pouco tempo de vida e seria uma bênção ter um tempo com ela para conversar e estar em comunhão em família. Nessa oportunidade, eu e minha esposa, na época, fizemos o convite para a minha avó aceitar Jesus Cristo e ela concordou em confessá-lo como Senhor e Salvador. Passados alguns meses, ela faleceu. Interessante que pouco depois desse fato, eu passei a ter dores intensas na região do meu estômago. E ao procurar os médicos, eles me encaminharam para fazer exames, inclusive endoscopia, procedimento nada agradável. Porém, clinicamente, nada foi encontrado. Em Curitiba, eu participava de uma reunião mensal de pastores ligados ao núcleo de comunhão pastoral e uma reunião acontecida logo após a morte de minha avó, no momento de oração em pequenos grupos, na oportunidade de cada um citar sua necessidade de oração. Eu falei que gostaria que orassem por meus parentes, pois alguns ainda não estavam convertidos, e precisávamos do consolo do Espírito Santo pela falta da avó. Um dos pastores que naquele dia fazia parte do nosso pequeno grupo e que trabalhava nesta área de libertação e cura, trabalha nesta área de libertação e cura, ao ouvir meu pedido, imediatamente falou: certamente o pastor Eduardo já pediu perdão a Deus pelos pecados da avó dele. Esse pastor tinha conhecimento de que minha avó falecida praticava benzimentos e a chamada costura de costas, atividades controladas por espíritos imundos. Ao chegar em casa, depois daquela abençoada reunião, de imediato, fui até o meu quarto e de joelhos orei, direcionado pelo Espírito Santo, em arrependimento por identificação. Confessei aquelas iniquidades presentes na linhagem familiar e imediatamente sumiu por completa toda a dor que estava sentindo na região estomacal. Para a glória de Deus, levantei totalmente curado, sem dor, a qual nunca mais voltou e nunca mais voltará. Ficou claro que se tratava da ação de espíritos familiares que tentavam perpetuar aquela maldição. Com minha atitude diante de Deus, a maldição familiar foi quebrada. A base legal de ação daqueles espíritos foi removida para sempre. Outros testemunhos. Uma tarde, há cerca de 4 anos atrás, isso em 2009, um casal entrou na igreja e o homem começou a relatar a situação de sua esposa que estava com sério problema de depressão havia alguns meses. Tentaram resultados e nada conseguiram. Ela não saía mais do quarto, mas aquela tarde aceitou vir junto com ele para pagar algumas contas. Viram a igreja e sentiram de entrar. Eu disse para aquele homem que estaria então orando por sua esposa, ao que imediatamente ele me respondeu que estava cansado de oração, pois nas igrejas que haviam ido, recebiam oração e nada mudava. Prontamente respondi que oração deve ser ministrada de modo inteligente e aplicada dentro da necessidade da pessoa. Não somos melhores do que ninguém, mas precisamos discernir qual a causa real, a raiz que tem trazido mal para a vida da pessoa. Já que se tratava de um caso de libertação e cura. Propus então que passassem por ministração de libertação e marcamos a data. E para a glória de Deus, poucos dias após as ministrações, nas quais a quebra de maldição foi aplicada na vida daquela mulher, ela finalmente pôde experimentar uma vida normal, totalmente livre da depressão e, inclusive, frequentando uma autoescola para tirar sua habilitação. Vejam que ela já havia recebido muita oração, mas agora receber a ministração da quebra de maldição, uma oração específica, que foi eficaz. Oração é sempre muito importante, mas deve ser aplicada em libertação e cura de maneira a atingir diretamente a área em que a pessoa precisa ser liberta e curada. Depois de descobertas as causas da maldição e aplicada a administração, os resultados são visíveis. Lembro de casos mais recentes, um deles aconteceu em um dos seminários de libertação e cura interior que ministro. Depois de expor o assunto quebra de maldições, ministramos a oração de renúncia de maldições familiares. No momento em que citamos a renúncia de envolvimento dos antepassados com a máfia italiana, mais precisamente a Cosa Nostra, uma irmã de descendência italiana manifestou um espírito familiar que, usando a voz dela, falou: estou nessa família há mais de 200 anos e não vou sair.
E logo após a saída desse, outro manifestou dizendo: estou nessa família há 200 anos. Orientada então a usar a autoridade do nome de Jesus Cristo sobre sua vida, essa irmã ficou livre desses espíritos familiares. Lembrando, espíritos familiares são demônios que agem na linhagem familiar devido a legalidades ainda não confessadas diante de Deus. Há casos em que a administração de espíritos familiares que estão há muito tempo nas gerações e o fato de manifestarem um sinal claro que não suportam mais ficar ali na linhagem. Eles têm que ir embora. A legalidade que permitia que estivessem ali é removida. Também há o testemunho bastante forte da família que veio à igreja passar pelo seminário de cura e libertação e tinha um problema muito sério com a repetição de acidentes automobilísticos. O homem dessa família, depois de ter passado pela ministração individual e ter rompido as maldições hereditárias para a glória de Deus, não teve mais esse problema, que era algo realmente preocupante. Pois cada vez que saíam para uma viagem, aquelas lembranças e traumas já sofridos afloravam vividamente na vida daquele casal e de seus filhos, escravizando-os com medo constante. Mas agora é um novo tempo para eles. Deus é realmente fiel. Há poucos meses também, durante uma ministração individual de libertação e cura interior, quando ministramos a quebra de maldição de heranças de raças, uma das intercessoras presentes na sala viu de forma real quando vermes saíam se desgrudando do corpo do irmão que renunciava às maldições. E à medida que a oração era ministrada, aqueles vermes iam se deslocando do corpo dele, passando pelas roupas e eram literalmente derretidos. Algo muito real que trouxe transformação para aquela vida. É o que Deus faz na libertação de heranças de maldição, limpa tudo. Vejam então que estamos falando de questões que estão presentes há centenas e até milhares de anos nas gerações, trazendo prejuízos enormes e, na maioria das vezes, escondidos ou camuflados atrás de situações que perseguem a vida de cristãos sinceramente nascidos de novo e tementes a Deus. Mas que se não tomarem as devidas providências na aplicação do poder de Deus, poderão continuar vitimadas e reféns desses espíritos imundos. E saiba que o desejo de Deus não é que essa situação prossiga assim. Aqui cabe bem uma citação da doutora Neuza Etioca. O ponto importante é que, uma vez enviada tanto a maldição quanto a bênção, tendem a continuar através dos tempos até serem revogados e cancelados. E canceladas. Isto significa que podem haver forças que estejam operando, forças estas que foram movimentadas nas gerações prévias anteriores. Consequentemente, podemos estar lidando com algo nas nossas vidas que não aconteceram conosco durante a nossa existência, mas tem uma origem longínqua até de centenas de anos atrás.